Boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de vocês todos. É um prazer enorme ver esse auditório cheio. Eu que fui aluna dessa casa desde a iniciação científica e me acostumei a ver esse auditório sempre tão cheio assim, para discutir ciência, para comemorar. Então, hoje a gente está comemorando a Conferência Carlos Chagas Filho desse ano, de 2012, que foi concedida a um professor dessa casa que tem todos os méritos científicos e acadêmicos que vocês todos podem olhar no Lattes, que eu não vou entrar em detalhes, nem tomar muito tempo de vocês, estão todos aqui para escutar o George Alexandre dos Reis. Eu quero só pontuar que o George é não só esse cientista, esse imunologista de reconhecimento nacional e internacional, um grande formador de pessoal. O George é também uma pessoa humana incrível, todos que convivemos com ele aqui no dia a dia sabemos disso. E essa é uma das características que o nosso querido Dr. Carlos Chagas Filho mais prezava, né? Você é uma das pessoas mais humanas que a gente conhece e que está aqui nos corredores todo dia conversando conosco. George é agregador, né? Recentemente, durante o edital de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, ele liderou, na verdade, uma ideia que surgiu da cabeça dele, que agregou grupos de pesquisa desse instituto que antes eram amigos, mas não colaboravam cientificamente. Então, eu posso dizer que Jorge fez nascer dentro do Instituto, através do nosso INCT de Pesquisa Transrelacional em Saúde e Ambiente, novas colaborações institucionais, o que é fundamental, né? Que a gente saiba, não só saiba o que o outro está fazendo porta ao lado, mas também esteja aberto para colaborar, e assim o Instituto cresce cada vez mais e gera conhecimento para a melhoria da ciência nacional e internacionalmente, do jeito que a gente gosta que aconteça, com excelência sempre nas nossas atividades. E Jorge sim, pessoas como você que garantem que a continuidade do Instituto seja nesse rumo, nesse caminho que ele vem percorrendo durante todos esses anos. Eu queria chamar, na verdade, o George, ele tem uma trajetória no Instituto, ele foi aluno do laboratório do professor Gilberto Mendes de Oliveira Castro, que também foi meu professor. Eu lembro bem que o Gilberto era um excelente professor e chamava a gente para discutir os resultados do laboratório dele, para colocar, né, dentro dos resultados dele aquilo que ele tinha ensinado na aula que ele dava para a gente de forma excelente. Deve ter acontecido com o George a mesma coisa que aconteceu comigo, que era ficar lá tardes e tardes conversando. E aí fez iniciação científica com o Gilberto, e sim, a gente era capturado, né, pela paixão pela ciência. Provavelmente foi isso que aconteceu com você. Você vai contar um pouquinho, tenho certeza, pelo título, mas eu queria chamar o Marcelo Barcinski, que foi orientador do George, para falar rapidamente um pouco mais do George no laboratório. Obrigada, Marcelo. Bom, eu estou improvisando e, como vocês estão vendo, eu estou muito nervoso. Eu já tenho a boca seca por conta de uns remédios que eu tomo nesse momento, então eu não sei se eu vou conseguir falar, vou até tomar um gole da água do Jorge. Mas a minha emoção é muito grande e, de fato, é difícil falar sobre o Jorge em tudo, quer dizer, abordando todas as facetas que ele merece. Mas eu diria que a alegria de um orientador é ver um orientado seu, um aluno teu, te superar. E isso, enfim, certamente com o Jorge eu consegui isso. Isso é a razão de uma felicidade, uma alegria muito grande. Alguns anos atrás, o Montilo Russo organizou um congresso da SBI, e era aniversário da SBI, que é a Sociedade Brasileira de Imunologia, e pediu a todos os ex-presidentes que mandassem uma foto, que ele ia fazer lá uma história da SBI. Não sei se o Jorge lembra disso, né? E eu estava muito animado com o nascimento do meu primeiro neto e mandei uma foto minha com o neto. E quando apareceu lá a foto dos ex-presidentes, alguém gritou lá:
é o Marcelo com o Jorge. E eu fiquei muito feliz com isso. E realmente Gilberto e eu conhecemos o Jorge desde o nascimento científico dele, e sempre ele se destacou muito, enfim, por todos os aspectos que se queira abordar. E nessa trajetória que ele certamente irá contar aqui, o que ele fez foi realmente unir a competência que ele trouxe do laboratório do Gilberto em eletrofisiologia com a imunologia. Quer dizer, ele foi o pioneiro, de fato, na interpretação imunológica de dados eletrofisiológicos. E isso é suficiente para dizer o que é o Jorge. Quer dizer, isso nos anos 70, quer dizer, isso quando o próprio uso de técnicas eletrofisiológicas era muito raro, e o uso de técnicas eletrofisiológicas em imunologia estava realmente começando nesse instante, né? Então, enfim, foi um prazer enorme ter o Jorge no laboratório, vindo do laboratório do Gilberto. Nós continuamos alguma coisa nessa área de eletrofisiologia e imunologia, mas logo depois ele saiu para uma formação mais aprofundada em imunologia e voltou, e na verdade os seus trabalhos foram absolutamente pioneiros no Brasil em imunologia celular. De fato, a imunologia brasileira era quase que toda ela restrita à imunologia humoral. Então eu diria que o Jorge foi um dos pioneiros no Brasil no desenvolvimento de técnicas e perguntas e respostas, ou da pesquisa em imunologia celular. Foi sempre muito agregador, influenciava muito seus alunos, atraía muitos alunos, e, de fato, o crescimento da imunologia no Instituto de Biofísica, no CCS, na UFRJ, no Rio de Janeiro e no Brasil, deve muito ao Jorge. Realmente, o seu trabalho é absolutamente pioneiro nessa área, e a formação de pessoas que agora ocupam posição de destaque se deve efetivamente a essa competência agregadora e de tutor que caracteriza o Jorge dos Reis. E, além de tudo, nós temos uma enorme amizade e uma enorme afeição um pelo outro, e é muito bom quando isso acontece. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso homenageado, Jorge Alexandre dos Reis. Bem, eu queria agradecer, inicialmente, a professora Denise Carvalho, diretora do Instituto. Eu me sinto muito honrado pelo convite de proferir essa conferência Carlos Chagas, e agradecer também ao corpo deliberativo do Instituto de Biofísica e aos meus colegas do programa de imunobiologia por terem sugerido o meu nome. Agora, quando fui convidado pela diretora, eu manifestei uma certa perplexidade, porque eu não sabia bem o que dizer, o que falar numa conferência desse tipo, uma vez que o meu contato com o professor Chagas foi muito pequeno, né? Eu sou de uma outra geração, eu não tive o mesmo privilégio de conviver com o Dr. Chagas como outros pesquisadores do Instituto. Então, eu, seguindo até a opinião da diretora, e eu resolvi que a melhor coisa que eu posso fazer é fazer uma espécie de prestação de contas da minha atuação, dentro da minha atuação em pesquisa, com o Instituto de Biofísica e pelo Instituto de Biofísica, para que a gente possa ver se, de alguma maneira, eu conseguiria agradar a opinião do Dr. Chagas, se ele aqui estivesse conosco.
E também gostaria de dizer que me sinto muito honrado e muito emocionado de poder falar na presença dos meus dois pais científicos, que são o professor Oliveira Castro, Gilberto Oliveira Castro e Marcelo Barcinski, que foram meus primeiros orientadores na vida científica. E agora, ainda por cima, chegou aqui o professor Darcy também. Muito bem. Eu coloquei de 1973 até agora, mas foi uma pegadinha. Eu vou um pouco mais atrás, eu vou no final do século XIX, mas prometo que vou passar rapidamente por isso. Eu acho que a minha história começa no final do século XIX, no começo do século XX, quando o zoólogo russo Ilya Mechnikov, trabalhando no Instituto Pasteur, fez uma das maiores, se não a maior descoberta da medicina de todos os tempos, que foi, ele descobriu a fagocitose e os fagócitos. Né? Então, ele, no final do século XIX, ele observou fagócitos saindo do sangue. Professor Elias. Mechnikov descobriu fagócitos saindo do sangue, englobando micróbios, engolfando, né, engolindo esses micróbios e dissolvendo esses micróbios. E isso serviu para ele formular uma base celular, uma teoria celular da imunidade. E isso teve uma repercussão na medicina extraordinária, uma repercussão que durou vários anos. Para vocês terem um exemplo, George Bernard Shaw, grande dramaturgo da época, escreveu uma peça que muitos de vocês devem conhecer, ou ter ouvido falar, O Dilema do Médico, de 1906, em que, no terceiro ato, ele diz isso aqui. No final das contas, só existe um único tratamento científico para todas as doenças, e esse tratamento é estimular os fagócitos. Estimulem os fagócitos. E isso foi dito sob influência da descoberta de Mechnikov, uma descoberta recente, que na época estava impactando, né, reverberando em toda a Europa. Então, estimulem os fagócitos, que essa é a solução para todos os males do ser humano. E aqui no Brasil, em 1917, esse senhor aqui, que é meu avô, Francisco de Alcântara Gomes, em 1917, ele era um médico muito famoso no Rio de Janeiro. Ele construiu um sanatório de tuberculosos próximo a Miguel Pereira, em Pati do Alferes, e ele formulou um tratamento revolucionário para tuberculosos que ele denominou de Tisiovaccinia. Ele era imunologista, e isso aqui é um protocolo da fabricação da Tisiovaccinia, que ele uma vez redigiu, deu para minha avó, e minha avó deu para mim, e eu estou mostrando aqui para vocês o que está escrito aí. Então, ele retirava o sangue do paciente tuberculoso, separava o soro, inativava para destruir o complemento, incubava esse soro com tuberculina do Instituto de Manguinhos, que ele adquiria no Instituto de Manguinhos, fazia várias diluições e injetava subcutâneo de volta no paciente. Quer dizer, na realidade, a Tisiovaccinia era, na realidade, criar complexos antígeno-anticorpo, que hoje nós sabemos que, através de receptores de FC das células dendríticas, seriam capturadas e processadas muito mais eficientemente e apresentadas para o sistema imune. Então, quer dizer, a finalidade desse tratamento, dessa Tisiovaccinia, era, sem dúvida nenhuma, estimular os fagócitos. E tanto isso era verdade que, num livro que ele publicou na época, ele dizia isso e falava da admiração que ele tinha pelas teorias do Mechnikov. Muito bem. Meu avô, curiosamente, nenhum filho dele se tornou pesquisador, mas ele teve 2 netos que se tornaram pesquisadores. E os 2 vieram para o estudo de biofísica. E foi assim, quer dizer,
que muitos anos depois eu era garoto e no curso secundário, assistindo aulas de ciências naturais e ouvindo o relato de doenças, eu achei aquele assunto um assunto fascinante, o assunto das doenças, da possibilidade do ser humano curar as doenças, e aquilo começou a despertar em mim o interesse, a vocação pela pesquisa. E isso nos remete a essa frase do professor Chagas, que eu retirei de um texto escrito pelo Darcy, e que é um trecho do discurso de posse do Dr. Chagas na Cátedra de Física Biológica da Faculdade Nacional de Medicina de 1937, em que ele menciona justamente essa relação entre o ensino e a vocação para a pesquisa. Quer dizer, muitas vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes, a vocação para a pesquisa começa nos bancos de uma sala de aula, num curso secundário, na atuação de uma professora ou de um professor que descreve um fenômeno biológico, um mecanismo de doença, e aquilo desperta, acende uma centelha na criança. Então, Dr. Chagas dizia, parafraseando o seu pai, que também já tinha formulado essa frase, que a pesquisa científica não se poderia excluir do ensino, pois principalmente nele, que despontam a cada passo, na complexidade dos fenômenos da vida e da doença, fatos novos a interpretar, problemas obscuros a esclarecer. Então, é assim que a gente vê, é assim que eu me vejo, muitos anos atrás, iniciando os meus interesses científicos, né? O meu primeiro orientador, de fato, foi um orientador de carreira, um orientador vocacional. Foi meu primo Roberto Alcântara Gomes. E eu estava querendo fazer pesquisa, não sabia bem que curso eu deveria entrar para fazer vestibular, qual seria a melhor maneira, e fui conversar com meu primo, que é bem mais velho do que eu, e o Roberto, ele me recomendou fazer a graduação em medicina na UFRJ. Lá existe um local onde se faz pesquisa excelente sobre o ser vivo e os mecanismos de doença, que lhe dará plenas condições de se tornar um bom cientista, que é no Instituto de Biofísica. Então, isso por volta de 1970, eu estava perto de fazer o vestibular para entrar para o curso superior, e o Roberto já me orientou nesse sentido de vai procurar um estudo de biofísica. Primeiro porque eu acho que ele, nessa época, já estava aqui, né? Mas vá, porque lá é onde se faz pesquisa dentro da universidade, naquela época, em 1970. Então, em 1972, eu entrei para a Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha. A Faculdade Nacional de Medicina foi criada em 1808, como vocês sabem, por decreto de Dom João VI. Mas ela só teve sede própria na Praia Vermelha a partir de 1919. E teve sede própria de 1919 até 1972. Ou seja, a minha turma foi a última turma que cursou a Faculdade de Medicina nesse prédio. 53 turmas de medicina passaram por aí. A Faculdade de Medicina, a entrada da Faculdade de Medicina, nós todos nos lembramos com muito carinho, era guardada por essa figura aqui, o funcionário da portaria, o seu Magalhães. O seu Magalhães sempre muito bem educado, o seu Magalhães sempre de gravata, mas sempre muito zeloso com a disciplina no local. Ele não permitia que se jogasse pelada próximo da estátua de Esculápio, porque podia quebrar. Enfim, é um personagem folclórico, existem muitas histórias que depois da conferência, talvez alguns dos presentes possam contar a respeito do Magalhães. Na Faculdade de Medicina, eu conheci, eu entrei em contato com o Dr. Chagas. Dr. Chagas, exatamente nesse mesmo anfiteatro, era um anfiteatro bonito, todo feito de madeira, trabalhado. Eu me lembro desse anfiteatro. E me lembro de ter tido aula com o Dr. Chagas, aula de biofísica com o Dr. Chagas nesse anfiteatro.
Dr. Chagas, na época que eu tive aula com ele, já não era tão jovem, já era um senhor, né? Cabeça branca, usava jaleco, e me lembro muito bem das aulas do Dr. Chagas, né? Na faculdade de medicina. Então, na faculdade de medicina, eu tive contato agora com a ciência a ciência real, a ciência que realmente era a ciência, não era mais a palavra do professor do curso secundário, mas a ciência explicada por aqueles que a faziam, por aqueles profissionais da ciência. E o que é a ciência, segundo o Dr. Chagas? A ciência procura o conhecimento do imanente do universo, uma aventura do espírito que engrandece o gênero humano. É isso que todos nós reunidos aqui achamos e comungamos desse mesmo ideal, certamente. E aí, a outra frase, que é um pouco uma frase ao contrário daquela primeira, mas essa que se tornou o mote do estudo de biofísica, o Dr. Chagas dizendo que na universidade se ensina porque se pesquisa, isso ficou claro para mim naquele momento em que eu entrei para a faculdade de medicina, porque o contato com professores que na realidade não eram meros professores, mas eram pesquisadores, abriu um mundo completamente diferente para mim. Eu vi que o conhecimento não era mais o conhecimento que vinha de livros, né? O conhecimento era um conhecimento dinâmico, era um conhecimento que evoluía, era um conhecimento que resultava de uma atividade humana que estava próxima de mim e que, portanto, eu poderia participar dela. Eu sentia o aceno, o convite para participar também daquela atividade. E, a partir daquele momento, estudar deixou de ser uma obrigação para mim, né? O estudo passou a ser movido por uma curiosidade científica. Então, o estudo se tornou uma atividade autossustentável para toda a vida, que é para não acabar mais. Em 1974, a Faculdade de Medicina foi demolida. Isso aqui são fotos da demolição do prédio da Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha, em 1974, que eu tirei desse blog. E eu gostaria de ler para vocês, isso aqui é o último parágrafo do livro do professor George Doyle Maia, um livro chamado Biografia de uma Faculdade, em que ele conta a história da Faculdade de Medicina. E esse aqui é o último parágrafo do livro, que é sobre a demolição do prédio. Tá? Então, a firma encarregada da demolição foi a Demaco Demolições. Meus óculos que sumiram, não sei onde é que foi. Que logo começou a retirar as portas de 4 metros de altura, feitas de peroba do campo maciça, os ladrilhos, azulejos e aparelhos sanitários, todos importados da Inglaterra. Segundo notícia publicada no Jornal do Brasil, os trabalhos de demolição são atrapalhados por ex-alunos, que lá aparecem todos os dias tentando retirar objetos a título de recordação, principalmente azulejos. Segundo os operários, os rapazes e moças se emocionam quando as picaretas vão destruindo as salas onde há pouco estudavam. E muitos deixam nas paredes mensagens como: vim matar um pouco da saudade desse palácio, assinado Chico, ou vim relembrar e agradecer o meu sucesso de hoje, Rui FG. Então, por circunstâncias que até hoje não estão bem esclarecidas, esse prédio foi vendido várias vezes em um curto espaço de tempo para diferentes empresas, até que finalmente foi demolido. Mas o que se sabe e o que se comenta de uma maneira geral é que o regime da ditadura queria se ver livre desse prédio o mais rapidamente possível, porque ele era um símbolo da resistência à ditadura militar. E era importante que esse prédio fosse demolido. Outra frase importante do Dr. Chagas: a universidade é o traço de união, é o local de encontro entre a cultura e a ciência. E na época que eu comecei a
a frequentar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Faculdade de Medicina, era uma época de muitos movimentos sociais. Os movimentos sociais tinham acabado de acontecer e ainda estavam acontecendo consequências desses movimentos. Então, na Europa, nos Estados Unidos e até mesmo no Rio de Janeiro, a invasão da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha em 1966 pelas tropas da Polícia Militar, que é um evento bastante conhecido e simbólico dessa época. Então, esses eram os fatos que estavam acontecendo ou que eram recentes, que tinham acabado de acontecer quando eu entrei para a universidade. Também estavam acontecendo revoluções conceituais no pensamento científico. Então, Gaston Bachelard, com as suas teorias da influência do psiquismo nas teorias científicas, Thomas Kuhn, com as suas teorias sobre as mudanças de paradigma na evolução do pensamento científico, Karl Popper, que dizia que uma hipótese só é científica se ela puder ser falsificada, falseada, se puder ser testada e falseada. Enfim, uma série de revoluções conceituais estavam ocorrendo no pensamento científico. E, na pós-graduação do Instituto de Biofísica, eu tive um curso de História e Filosofia da Ciência que era ministrado por dois professores, Dr. Carlos Chagas e pelo Alair Gomes. O Dr. Chagas gostava de ficar com a parte mais da antiguidade e deixava esses filósofos mais polêmicos para o Alair. E não só a minha turma de pós-graduação, mas os meus colegas, enfim, os meus contemporâneos, né, nós tínhamos uma sede de saber, né? E tudo que estava acontecendo no mundo nos interessava. Eu me lembro que muitas vezes, colegas de turma, a gente saía de noite para ir num bar ou num restaurante e a gente discutia sobre esses assuntos, sobre Thomas Kuhn, sobre o materialismo dialético, e no dia seguinte a gente ia tomar limpo e ia tirar as dúvidas com o Alair, ou então com o Dr. Chagas. Então, era uma época em que a gente participava dessa fase, dessa revolução conceitual, de uma maneira muito ativa, e, na realidade, até independente um pouco da universidade. Quer dizer, a gente levava para a universidade as coisas que a gente lia e que gostaria de saber, e ia discutir com nossos mestres, né, de então. Na pós-graduação do estudo de biofísica, eu também observei que havia uma preocupação com a quantificação dos fenômenos biológicos. Então, eram cadeiras obrigatórias, pelo menos para aqueles que eram médicos e biólogos, e que, portanto, não tinham estudado a matemática. A matemática era uma cadeira obrigatória. O professor Jacques Chambriard foi meu professor e deu aula de matemática para mim. O professor Frausto, que era um português, era meu professor de físico-química. O professor Frausto, depois ele foi ministro da Educação em Portugal. Eu descobri no Google. E aqui é só para mostrar para vocês um apontamento de um caderno meu que eu achei, em que eu estava medindo, eu estava estudando como é que se media a afinidade da interação antígeno-anticorpo através da diálise do equilíbrio. Então, como é que se calculava as constantes de associação e dissociação, plot de Scatia, enfim, coisas que eu aprendi com o Frausto e com o Chambriard, e que depois foram úteis e instrumentais nos meus estudos sobre imunologia. Quem fazia, naturalmente, o Pedro Persechini não fez esses cursos, ele no outro dia me lembrava que, como alguns alunos da área de física, esses estavam dispensados de assistir o curso de matemática, mas para os outros o crédito era obrigatório. Como também o curso de bioestatística. Mas eu não encontrei nenhuma foto do professor Davi Dorigo. Eu procurei, mas não encontrei. Meu primeiro orientador foi Gilberto Oliveira Castro. Eu
fui para o laboratório dele e comecei a trabalhar com eletrofisiologia de macrófagos. Quer dizer, a gente colocava microeletródio dentro dos macrófagos e via que as membranas desses a membrana desses macrófagos era eletricamente excitáveis. Elas produziam variações de voltagem que nós chamávamos de hiperpolarizações lentas e que depois foi visto se tratar de um canal de potássio dependente de cálcio. Então, o primeiro trabalho científico que eu publiquei com o Gilberto, em 1977, foi um trabalho de eletrofisiologia de membrana de macrófago. E o Gilberto, nessa época, ele fazia uma parceria com o Marcelo Barcinski. Meu orientador era o Gilberto. O Marcelo eu não conhecia tanto, mas eu sabia que eles faziam uma parceria científica. Eles haviam publicado um trabalho muito interessante de acoplamento elétrico entre linfócitos humanos, estimulados por fita-hemaglutinina, que era uma coisa completamente revolucionária na época. E o Marcelo, talvez, não sei exatamente por causa desse trabalho ou não, mas o Marcelo começou a se interessar muito por imunologia celular, que era uma ciência emergente, era uma ciência que estava nascendo justamente naquele momento, no começo dos anos 70, a imunologia celular estava nascendo, e o Marcelo tinha planos, e realmente foi, trabalhar no exterior para fazer um treinamento pós-doutoral em imunologia com Alan Rosenthal nos National Institutes of Health nos Estados Unidos. Nessa ocasião, o Gilberto recebeu um convite para escrever um capítulo de livro sobre comunicação celular na resposta imune, que na realidade, é o título da minha palestra. E por que eu coloquei isso como título da minha palestra? Porque o Gilberto me convidou para escrever esse capítulo junto com ele. E nós realmente escrevemos, está aqui, o capítulo do livro foi publicado em 1977, Comunicação Celular na Resposta Imune. Para que a gente pudesse escrever esse capítulo, nós tivemos que estudar uma série de trabalhos recentes que estavam sendo publicados a respeito das novas descobertas a respeito da resposta imune do sistema imunológico. Então, eu comecei a me deparar com coisas absolutamente inacreditáveis, como, por exemplo, esse esquema aqui, publicado por um capítulo de livro pela Philippa Marrak, onde ela propõe de que maneira que as células T e B cooperavam para a produção de anticorpos, isso no começo dos anos 70, e todos esses esquemas e hipóteses, eles eram baseados em experimentos puramente funcionais, né? Não existia biologia molecular, não existia, a bioquímica não era muito evoluída, não existia biologia estrutural, então tudo que existia eram experimentos funcionais, em que você fazia uma experiência e analisava o resultado. E a partir desse resultado, você então construía hipóteses. E é surpreendente como essas hipóteses, apesar de um ou outro pequeno detalhe menor, se revelaram todas elas absolutamente corretas com o tempo. Tudo isso aí estava certo. Quer dizer, as conclusões que se pode tirar de experimentos bem feitos e bem controladas foram definitivas, né? E, além disso, quer dizer, isso não estava escrito em nenhum livro de medicina, nenhum livro de fisiologia. Isso representava para mim um conhecimento inteiramente novo. E eu fiquei maravilhado com esse mundo, que era o mundo das interações celulares no sistema imune, e de que maneira que isso certamente repercutia nos mecanismos de doença. E então eu disse para o Gilberto: olha, Gilberto, eu quero ser imunologista. O Gilberto aceitou isso bastante bem, sem problemas, e ficou acordado que quando o Marcelo voltasse dos Estados Unidos, do estágio pós-doutoral dele, eu iria fazer o meu mestrado com o Marcelo Barcinski, para adquirir treinamento em imunologia celular. E enquanto o Marcelo passou 2 anos e pouco nos Estados Unidos, o Gilberto me mandou procurar uma figura interessantíssima na Santa Casa, o Dr. Oliveira Lima, Dr. Antônio Oliveira Lima, que
com quem eu aprendi uma série de técnicas em imunologia celular, né? Na realidade, o Marcelo tinha ido para os Estados Unidos para aprender essas técnicas. Nós aqui na universidade não sabíamos. Então, na verdade, quem me ensinou as primeiras técnicas de imunologia foi o Dr. Oliveira Lima, no laboratório dele na Santa Casa de Misericórdia. Foi lá que eu aprendi a usar telas de aço, a macerar os tecidos, a reconhecer e isolar os órgãos linfóides, a preparar suspensão de células, tudo isso, fazer ensaios de fagocitose, tudo isso foi o Dr. Oliveira Lima que me ensinou. E o que era mais importante a respeito do Dr. Oliveira Lima era o entusiasmo que ele passava, a vibração que ele tinha pela imunologia, eram tão grandes que eu acho que também foi um fator determinante para que eu continuasse naquele caminho e dissesse, poxa, realmente isso é uma coisa importante, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero, é essa pesquisa que eu quero perseguir. Quando o Marcelo retornou, eu fui fazer o meu mestrado com ele, e o Marcelo retornou de um estágio bastante bem sucedido. Ele tinha toda uma teoria a respeito da seleção de determinantes antigênicos pelo macrófago, e nós desenvolvemos uma tese em cima de cardite estreptocócica e febre reumática experimental em camundongos, né? E nós publicamos um trabalho no Journal of Immunology e publicamos um trabalho no Lancet, na época, mostrando o nosso modelo, a nossa hipótese de que o macrófago dos animais susceptíveis seria capaz de selecionar um determinante antigênico que mimetizava o tecido cardíaco e apresentava isso para uma célula T. E isso era baseado em dados que nós tínhamos e que nós conseguimos induzir a cardite injetando macrófagos no camundongo. Macrófagos que haviam sido tratados com a parede dos streptococcus e macrófagos que haviam sido tratados com extratos de coração. A gente conseguia induzir a cardite nos animais. O The Lancet gostou e publicou esse trabalho. Inclusive publicou o desenho, esse desenho aqui quem fez fui eu, a mão livre. E foi assim que ele foi publicado no Lancet em 1988, em 1980. Aqui também para dar um exemplo para vocês daquilo que eu falei, de como os pioneiros da imunologia acertaram muito mais do que erraram, né? Esse trabalho de Zinkernagel e Doherty, em que autores mostram que eles viram um fenômeno curioso, que se você imuniza um animal que tem um determinado antígeno de histocompatibilidade e pega os linfócitos dele e coloca para matar a célula infectada com um vírus, e essa célula tem um antígeno de histocompatibilidade diferente, esse linfócito não consegue matar essa célula. Então, esse fenômeno é chamado em imunologia de restrição pelo antígeno de histocompatibilidade. O linfócito só reconhece o antígeno se ele for apresentado por uma célula que tenha um antígeno de histocompatibilidade semelhante ao dele. E eles, então, propuseram, nessa época, essa hipótese de que o vírus ele se combinaria com a molécula de histocompatibilidade, formando um complexo diferente, que não era nem vírus, nem histocompatibilidade, era o que eles chamaram de próprio alterado, altered self. E o receptor dos linfócitos T seria um receptor contra esse complexo próprio alterado. Por isso é que haveria o fenômeno de restrição, e que, se você muda a molécula de histocompatibilidade, aquele receptor não se encaixa mais no antígeno, porque não consegue reconhecer e não consegue, portanto, matar a célula do outro indivíduo. 13 anos depois, a molécula HLA-A2 humana foi cristalizada, e o estudo de cristalografia de raio-x foi feito, mostrou uma estrutura muito bonita, que os imunologistas conhecem muito bem, com um assoalho de 8 fitas beta pregueadas entremeadas entre si, com 2 alfa-hélices servindo como muros para essa estrutura. E qual não foi a surpresa da
Pamela Bjorkman ao verificar que no interior dessa estrutura havia um material estranho que não pertencia à molécula de histocompatibilidade e que era justamente o peptídeo antigênico que estava colado ali. Quer dizer, isso aqui é o desenho original do trabalho de 1974 de Zinkernagel e Doherty. E aqui, 13 anos depois, a cristalografia de raio-x mostrou que eles estavam certos. O antígeno realmente se combinava com a molécula de histocompatibilidade, formando um complexo, um selfie alterado. E, após o meu mestrado, eu, então, como eu era médico, eu tive a felicidade de poder explorar esse fato, porque nos Estados Unidos, se você é médico, você equivale a um pós-doc. Então, eu pude fazer um treinamento pós-doutoral antes de ser doutor. Quer dizer, depois do mestrado, eu fui fazer um pós-doc. Quando eu voltei do meu pós-doc, eu defendi o doutorado. Uma situação um pouco sui generis, mas que foi o que de fato aconteceu. Aqui é para mostrar essa carta de aceitação de que eu ia trabalhar nos National Institutes of Health e que eu não cabia em mim de contente, né, e de excitado com essa carta, e que eu ia poder seguir os passos do Marcelo naquele templo da ciência. E fui trabalhar no Laboratory of Immunology, sob a orientação do Ethan Shevak, e trabalhei durante 2 anos e meio lá, fiz um estágio pós-doutoral com eles, aprendi muita imunologia com o Ethan Shevak, com Ron Schwartz e com Bill Paul, que era o chefe do departamento, nessa ocasião. Nesse trabalho, trabalho de 1981, nós mostramos isso, né, que linfócitos T específicos para antígeno apresentam autorreatividade para o complexo MHC-self, o que lhes confere uma vantagem extratímica de sobrevivência. Então, nós trabalhamos com cobaio e não com camundongo. O cobaio só tem 2 linhagens, a linhagem 2 e a linhagem 13, que diferem nas moléculas de MHC de classe 2. E o que nós mostramos é que os linfócitos T, se eles fossem deixados na presença de macrófagos da linhagem 2, numa segunda reestimulação, os clones específicos para antígeno estavam lá e proliferavam. Os clones que eram específicos para a linhagem 13 não estavam mais lá, tinham sido eliminados, tinham morrido. E vice-versa. Se da primeira vez esses linfócitos de F1 vissem a molécula de histocompatibilidade do tipo 13, os clones que viam antígeno no contexto de MHC13 é que sobreviviam. Então, esse é um tipo de técnica que é chamada de seleção positiva e que nós comprovamos também por seleção negativa, que é uma outra técnica em que você trata os linfócitos com bromodeoxuridina, depois ilumina eles e esses linfócitos morrem. E quando os linfócitos morriam após reconhecer moléculas puramente self, a resposta ao antígeno era perdida. A interpretação desses dados para nós era muito clara. Quer dizer, nós postulamos que os linfócitos T específicos para antígenos tinham uma afinidade intrínseca para complexos MHC-self. E que, por terem essa afinidade intrínseca, eles eram capazes de sobreviver na ausência de antígeno. Num outro trabalho, feito um pouco depois, isso foi comprovado. Eu fui capaz de isolar clones de linfócitos T e mostrei que, entre os clones de linfócitos T, existiam clones puramente autorreativos, que não reconheciam o antígeno, existiam clones que eram antígeno específicos, e existiam clones, em grande proporção de clones, que reconheciam antígenos, mas que eram também capazes de reconhecer e proliferar, na ausência do antígeno, a um complexo de MHC e self. Na presença de antígeno, eles proliferavam mais, com maior afinidade, mas também eram capazes de proliferar na ausência do antígeno, comprovando essa ideia. Isso foi feito no cobaio, e anos depois, experimentos em vivos feitos no camundongo, mostraram que isso estava certo, e isso serviu de base para os fenômenos de proliferação homeostática e manutenção da memória imunológica.
Outro trabalho que nós fizemos nessa época foi um trabalho em que nós estimulamos, nós sensibilizamos linfócitos de uma linhagem com o antígeno associado ao macrófago de uma outra linhagem, depois de eliminar a aloreatividade. As células remanescentes eram estimuladas com insulina associada a macrófago da linhagem errada, da linhagem halogeneica. E nós conseguimos isolar uma série de clones de linfócitos T do tipo 13 que reconheciam a cadeia B da insulina associada com macrófagos da linhagem 2. Nós tínhamos a possibilidade de testar esses peptídeos com mutações pontuais, inclusive o peptídeo que tinha 2 mutações e que era exatamente igual a um peptídeo da insulina autóloga, a insulina do próprio cobaio. E esses clones continuavam respondendo à insulina autóloga do próprio cobaio da mesma forma. Ou seja, nós mostramos que linfócitos T de animais 13 podiam reconhecer a sua própria insulina desde que ela fosse apresentada por uma molécula de MHC halogeneica, mas não por uma molécula de MHC singênica. Então, esse tipo de estudo mostrou que existiam lacunas no repertório de células T que eram construídas durante o desenvolvimento e que se chama de seleção negativa no timo. E esse trabalho, como vocês podem ver, ele foi reconhecido um ano depois num editorial do Nature como sendo a primeira evidência de que a tolerância ao selfie era restrita por MHC. Depois eu voltei para o Brasil, eu fui contratado pelo Instituto de Biofísica, mas por uma série de razões eu acabei indo para o Instituto de Microbiologia durante um período. E nessa minha fase no Instituto de Microbiologia, as melhores lembranças que eu tenho são relacionadas à formação de gente, né? Então, durante esse período, eu tive a honra, o privilégio de orientar, no começo das suas carreiras, pessoas como Adriana Bonomo, Lígia Peçanha, Alberto Nóbrega e Maria Bélio, que se tornaram imunologistas respeitados no país inteiro e que reforçaram os quadros docentes da microbiologia, e eu tenho muito orgulho e muita satisfação de ter participado em alguma época na carreira deles, na orientação deles. Também, no período que eu estive no Instituto de Microbiologia, a FAPERJ foi ressuscitada e começou a funcionar. E o primeiro diretor científico da FAPERJ foi o professor Eduardo Penafranca, ex-diretor da Biofísica. Então, como eu estava no Instituto de Microbiologia, o Penafranca achou que essa era uma ótima solução para ele não ser criticado por ter chamado alguém da Biofísica para assessorá-lo, então ele me chamou para assessorar a FAPERJ na área biomédica. Então, eu e Renato Cordeiro, da Fiocruz, durante os primeiros anos de funcionamento da FAPERJ, que coordenávamos a assessoria dos projetos na área biomédica da FAPERJ, sob a batuta do professor Eduardo Penafranca. E essa experiência foi uma experiência muito valiosa para mim, porque me ajudou a conhecer a pesquisa que era feita todas as áreas biomédicas na UFRJ, na Fiocruz, e também o pouco que era feito na UERJ. Então, teve um caráter de aprendizado muito importante para mim nessa ocasião. De 1990 a 1994, durante 5 anos, eu fui membro também do Comitê Assessor de Doença de Chagas, da OMS. E tenho também recordações excelentes dessa época, em que o Comitê de Chagas, o secretário Álvaro Moncaio, o chairman do comitê, que era o Carlos Frasch, o Gabriel Chimunes, que era um sujeito espetacular da Parro, e que fazia parte do comitê, e que sabia tudo, todos os problemas sociais e políticos e científicos da América Latina, e o Eloy Garcia da Fiocruz, que era muito amigo, porque nós estávamos, todos os anos nós nos encontrávamos nas reuniões desse comitê. Então, nesse período, eu aprendi muita coisa sobre pesquisa em doença de Chagas na América Latina,
tive a felicidade e a oportunidade de ajudar muita gente, muitos laboratórios na América Latina, numa época de crise financeira em que não havia financiamento no Brasil, nem na Argentina, nem no Uruguai. E também fui ajudado por eles. Quer dizer, eu estava retornando pela segunda vez ao Brasil, em plena era Collor, não havia financiamento para pesquisa, e foi um grant da OMS que me salvou, que permitiu que meu laboratório pudesse voltar a funcionar numa época extremamente desfavorável. Então, que eu não posso deixar de mencionar. Em 1995, na tese de doutorado da Marcela Lopes, nós caracterizamos o fenômeno da morte induzida por ativação em células TCD4 na doença de Chagas, que foi a primeira vez que se mostrou a apoptose de célula T numa doença parasitária. Isso partiu de uma observação no microscópio, de que, quando a gente fazia culturas de linfócitos de animais infectados, as células que formavam grumos morriam, aquelas que ficavam fora dos grumos sobreviviam. Então, o fenômeno da apoptose estava começando a aparecer, a ser descrito, e nós imediatamente associamos isso com o fenômeno da ICD, porque nós sabemos que a morte induzida pela ativação é um fenômeno de fratricídio que depende de contato celular, e, obviamente, quer dizer, aquelas células que estavam fazendo contato celular estavam se matando umas às outras, e aquelas que não entravam no contato sobreviviam. Então, por uma série de critérios que eram aceitos, de microscopia eletrônica, de gel, de DNA, enfim, nós mostramos que os animais infectados com T. cruzi, os linfócitos desenvolviam apoptose. E mostramos também que a imunossupressão da doença de Chagas se correlacionava através de uma linha reta com o grau de morte dos linfócitos. Quer dizer, a morte induzida por ativação estava na origem da causa da imunossupressão que vários laboratórios descreviam no decorrer da doença de Chagas experimental. Alguns anos depois, trabalhando com a Marise Pinheiro Nunes, que era uma protozoologista e que tem muita experiência em cultura de parasitos, nós aprendemos a medir também a carga parasitária dos macrófagos nas culturas. E isso permitiu a gente verificar um fenômeno absolutamente inacreditável para mim na época, que quando a gente estimulava as células TCD4 do animal infectado com um anticorpo contra o receptor da célula T, o TCR, o Trypanosoma cruzi se multiplicava como louco. Em vez de ele ser morto, ele proliferava mais. E aquele fenômeno se correlacionava com o fenômeno da morte induzida por ativação. Quer dizer, nós éramos capazes de bloquear com o anti-Faz-L, e assim por diante. Para explicar esse fenômeno, na reunião de Chagas de 1998, eu fiz no computador esse desenho aqui, sugerindo dois modelos para explicar esse fenômeno da exacerbação do crescimento do T. cruzi. Nosso grupo sugeria dois modelos. No modelo, a apoptose incidia sobre células TH1, e aí, incidindo seletivamente sobre células TH1, haveria uma perda na produção de interferon gama e, consequentemente, as citocinas produzidas pelas células TH2 passariam a predominar, e isso levaria a uma replicação maior do parasita. Num segundo modelo, baseado em trabalhos que estavam começando a aparecer na época em outras áreas, nós sugerimos que os corpúsculos, os corpos apoptóticos, ao interagirem com o macrófago, poderiam, de alguma forma, inativar esse macrófago, induzir uma imunossupressão nesse macrófago e levar, dessa maneira, a um excesso de proliferação do Trypanosoma cruzi. No final das contas, as duas hipóteses estavam corretas. Mas a segunda, que era mais desconhecida, foi explorada alguns anos depois no nosso laboratório.
pelo Célio Freire de Lima, pela Daniele Nascimento, pela Marcela Lopes, em colaboração com o professor Fernando de Mello, do Instituto, em colaboração com a Milena, colaboração com a doutora Patrícia Bosa e Hugo Castro Faria, da Fiocruz, nós conseguimos mostrar que nós conseguimos caracterizar uma via bioquímica que era trigada pelo engajamento do receptor de vitonectina pela célula apoptótica, que levava à produção de prostaglandina E, de TGF-beta, a indução de arginase e de ornitina descarboxilase, que, por sua vez, levavam ao aumento da produção de putrescina, que, por sua vez, servia como um fator de crescimento para o Trypanosoma cruzi. Então, essa é uma via nova bioquímica que nós caracterizamos nessa ocasião e que foi um trabalho que teve muita repercussão. Graças a esse trabalho, várias coisas boas aconteceram no nosso laboratório, para o Célio, para a Marcela, e também para mim, que ganhei um grant do Instituto Médico Howard Hughes. E esse grant que eu recebi, ele tinha uma parte que deveria ser gasta com a instituição, com o Instituto de Biofísica. E nessa ocasião, essa parte que deveria ser gasta com o Instituto de Biofísica, nós propusemos que fossem distribuídos mini-grantes para jovens docentes do Instituto de Biofísica, abaixo de 40 anos, para ajudá-los no início das suas carreiras. Ou seja, de 2002 até 2006, cerca de 13 docentes do Instituto de Biofísica com menos de 40 anos de idade receberam esses mini-grantes originários do meu auxílio, e que, na época que o dólar estava mais valorizado, correspondiam aproximadamente a um auxílio tipo APQ1 da FAPERJ. Corresponderiam. Um outro trabalho realizado no laboratório pela tese de doutorado da Nitza Gomes foi um trabalho que explorou a importância da molécula CTLA4 na imunossupressão causada pelo calazar. E o que nós mostramos é que os linfócitos T isolados do calazar, quando essa molécula CTLA4, que é um receptor coestimulatório negativo, quando ela é estimulada, essas células T produziam uma quantidade absurda, copiosa de TGF-beta, comparado com células T normais, não infectadas. Além disso, essa produção de TGF-beta era acompanhada por um grande crescimento dos parasitas nos macrófagos. Em coculturas de célula T e macrófago infectado, havia um grande crescimento de parasitas, que era totalmente neutralizado com um anticorpo neutralizante anti-TGF-beta. Anticorpos antagonistas anti-CTLA4, por outro lado, melhoravam muito a imunidade celular e reduziam a carga parasitária, de maneira que isso poderia ser usado e pode ser usado de uma maneira eficaz em imunoterapia, possivelmente, para o calazar. Aqui eu volto a mencionar o Dr. Chagas, quando ele diz numa entrevista: fiz um instituto com certa dimensão. Se eu tivesse feito um instituto menor, talvez tivesse sido melhor. Mas eu precisava ter alguém para dialogar, precisava ter grupos que pudessem discutir entre si, que pudessem ver aspectos diferentes do mesmo problema. Então, eu acho que existe uma série de exemplos ao longo da história mostrando que o Dr. Chagas tinha razão a esse respeito. Muitos trabalhos colaborativos foram feitos dentro do Instituto de Biofísica, baseados nessa ideia que ele sempre quis implementar. Nós também entramos nessa. E na tese de doutorado da Valéria Borges, que foi publicada no Journal of Experimental Medicine, em que nós mostramos que o ligante de Faz estimula, causa, triga a silicose pulmonar, é um trabalho que resulta de uma colaboração com vários pesquisadores do Instituto de Biofísica e da microbiologia, Alberto Nóbrega, do Instituto de Biofísica, Patrícia Rocco, Rafael Linden, Walter Zinn, entre outros. Nesse trabalho, nós mostramos que a sílica induz a expressão de Faz-L em macrófagos alveolares e induz a apoptose desses macrófagos. E a apoptose dos macrófagos alveolares atrai os neutrófilos para o pulmão, causando a inflamação da silicose. A
animais mutantes que não expressam o ligante de Faz, eles, quando injetados com sílica, eles se apresentavam praticamente normais. O aspecto do pulmão é inteiramente semelhante ao do pulmão controle normal. Esse animal mutante tratado com sílica. Veja a diferença para o animal silicótico. E, além disso, esse animal silicótico, se fosse tratado com um anticorpo neutralizante anti-Faz-L, essa inflamação também desaparecia e ele ficava praticamente com o pulmão tão limpo quanto o dos animais controle. Esses resultados, eles mostram claramente que no animal, numa cepa de animal susceptível como o BALB-C, a silicose, os inflamassomas não têm a menor importância na indução da silicose, que é uma noção que, recentemente, os trabalhos em inflamassomas estão começando a admitir que os inflamassomas somente são ativos em certas linhagens, em certos backgrounds genéticos, mas não em outros. A Flávia Ribeiro Gomes, que está retornando de um estágio pós-doutoral no NIH, ela participou de uma série de trabalhos interessantes do nosso laboratório, em que nós estendemos o modelo do Trypanosoma cruzi para a leishmania. E a célula apoptótica que nós passamos a usar foram os neutrófilos. Então, no modelo do Trypanosoma cruzi, o que existe é uma extensa ativação policlonal de linfócitos, que é seguida pela expressão de Faz e Faz-L e pelo fratricídio e pela produção de corpos apoptóticos, que são, então, capturados por macrófagos, e isso leva à proliferação do trypanosoma. Na leishmania, nós procurávamos, então, um outro modelo diferente onde esse fenômeno pudesse ocorrer. E, no começo, nos estágios iniciais da infecção por leishmania, nós mostramos que os neutrófilos são atraídos, e os neutrófilos são células que têm uma meia-vida muito curta e rapidamente entram em apoptose. E são, por sua vez, também, esses corpos apoptóticos são fagocitados, são englobados pelos macrófagos, que podem estar infectados pela leishmania. Só que, nesse caso, nós caracterizamos um fenômeno realmente muito, muito interessante. É que esse fenômeno é polimórfico. E, dependendo da linhagem do hospedeiro, dependendo da constituição genética do hospedeiro em que ele ocorre, ele pode levar a uma desativação do macrófago e uma proliferação do parasita, ou ele pode levar a uma ativação do macrófago e a destruição do parasita. A ativação do macrófago, nós mostramos que é dependente da atividade de elastase neutrofílica. Aqui vocês veem, nós utilizamos neutrófilos de animais mutantes, pálide, que não são capazes de liberar elastase neutrofílica no meio. Então, aqui vocês estão vendo no controle e no pálido, existe uma deficiência na liberação de elastase neutrofílica. E aqui vocês veem que quando a gente injeta os neutrófilos na pata junto com a leishmania, a carga parasitária cai dramaticamente. Quando a gente injeta neutrófilos de animais mutantes pálide, que não secretam elastase neutrofílica, a carga parasitária não cai. Não existe controle da carga parasitária no linfonodo drenante. Se você usa, no momento da infecção com leishmania, se você usa um inibidor específico de elastase neutrofílica, você consegue aumentar, potencializar muito a carga parasitária no linfonodo drenante. 2 semanas depois, você vê uma carga parasitária 3, 4 vezes maior quando o animal é injetado junto com o parasita com o inibidor de elastase neutrofílica, mostrando a importância da elastase neutrofílica nessa defesa contra a leishmania. E finalmente, no trabalho de tese da Alessandra Filardi, mais recentemente, nós mostramos que o que acontece é que esses macrófagos, quando são ativados pelos neutrófilos apoptóticos, esses macrófagos que são ativados e que passam a matar a leishmania, eles se transformam
ele se diferencia para um fenótipo que é conhecido em imunologia como fenótipo M2B. Esses macrófagos eles perdem a capacidade de produzir IL-12, P70, se comparado com o macrófago M1, e eles adquirem a capacidade de produzir grandes quantidades de IL-10, se comparado com macrófagos M1. E esses macrófagos, se forem reinfectados com leishmania, eles agora se tornam permissivos ao crescimento do parasita. De maneira que a gente conseguiu resolver o problema de como é que o macrófago volta ao seu estado anti-inflamatório. Não conseguimos resolver o problema de como é que o hospedeiro se livra da leishmania. Mas isso é assunto para outras teses futuras. Esses trabalhos que nós fizemos no laboratório, com a ajuda de todos esses pesquisadores que eu mencionei, eles tiveram repercussão na mídia convencional, tiveram repercussão também na mídia científica, e acho que foram importantes para ressaltar o nome do Instituto de Biofísica no Brasil e no exterior. E, mais recentemente, nós embarcamos nessa aventura que a professora Denise Carvalho mencionou, que foi a de eu, junto com Pedro Persechini, né, que também tem todos os méritos com relação a isso, nós propusemos ao Instituto que nós deveríamos nos candidatar a ser um dos INCTs do Ministério de Ciência e Tecnologia. E de fato, nós conseguimos ganhar no edital, e formamos o INPETAM, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Translacional em Saúde e Ambiente na região amazônica. O comitê gestor, a minha participação é muito pequena nesse trabalho. Esse é um trabalho fundamentalmente da Denise, da Sandra Azevedo, do Olaf, principalmente do Volney, Olaf Malme, Edson Rondinelli, etc. Esse INCT ele congrega 45 grupos de pesquisa, dos quais 24 grupos são do IBCCF, e como a Denise disse, o que isso tem de interessante, de importante, é que esse projeto está fomentando novas interações entre laboratórios do próprio Instituto, interações que não existiam antes. Então, aqui tem exemplos de atividades que o nosso INCT vem fazendo nas áreas de poluição ambiental, cianobactérias, pesquisa translacional nas populações, na saúde da população ribeirinha, atividades, poluição química, atividades de educação e de reciclagem de profissionais em saúde na região amazônica. O futuro disso nós ainda teremos que avaliar, porque esse é um projeto que ainda está em atividade, ainda está ocorrendo, né? Ainda está em movimento. O futuro do nosso laboratório depende dessas pessoas, que são as pessoas com quem eu trabalho e que fazem pesquisa junto comigo. Marcela Freitas Lopes, Célio Freire de Lima, Marise Pinheiro Nunes, que é uma pesquisadora da Fiocruz, mas que nos auxilia há muitos anos, Lande Guilhermo, que também não é do laboratório oficialmente, mas também frequenta o laboratório e nos auxilia, pós-doc Michele Passos, alunos de doutorado Ana Caroline, Alex, Juliana Dutra Rocha, as alunas de mestrado Natália Veloso, Samara Marques, Renata Costa, Angélica Arcanjo, e a Verônica e a Camila. E não poderia deixar de mencionar os técnicos do laboratório que há tantos anos nos auxiliam, a Georgette, o Logulo, o Lindomar Miranda da Silva e a Aline Laudano. E o José Avelino, que não é técnico do laboratório, mas que trabalha no Biotério e que também há muitos anos nos ajuda, auxilia as nossas pesquisas. Jorge Luiz Borges, que é um escritor que eu gosto muito, ele diz isso, que o dever de todas as coisas é ser uma felicidade. Se não é uma felicidade, então não é bom e pode ser até prejudicial essa coisa. Eu acho que a pesquisa sempre foi, tem sido e continuará a ser, para mim, uma felicidade. E sobre isso, o Dr. Chagas também tem alguma coisa a dizer. O Dr. Chagas sempre tem alguma coisa a dizer.
alguma coisa importante. E o que o Dr. Chagas diz sobre isso? É importante que o pesquisador acredite que a ciência é importante e que se divirta fazendo. Quer dizer, é preciso que ele encontre felicidade, que ele encontre prazer fazendo pesquisa. Se não houver um elemento lúdico na pesquisa que está fazendo, ele deixa de ser um bom pesquisador. Nessa mesma entrevista, né, um pouco mais à frente, eu encontrei essa outra afirmação do Dr. Chagas, que eu tenho que dizer também. O excesso de obrigações burocráticas pode retirar do pesquisador esse elemento lúdico tão importante. Ou seja, é a pura verdade, né? Então, eu acho que entre a felicidade e a burocracia, nós todos aqui reunidos, né, nós vamos tocando o barco. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Parabéns pela excelente conferência. Só mostra que nós estávamos absolutamente certos, né? Todo o corpo social do Instituto, quando escolheu você como homenageado, para homenagear nosso patrono. Eu gostaria de chamar a Maria da Glória Chagas para te entregar a placa nesse momento, agradecendo a presença dela aqui como representante da família Chagas. Eu só queria dar uma palavrinha, obrigado. Eu queria dar uma palavrinha sobre o Dr. Chagas, que é o seguinte, quer dizer, eu conheci o Dr. Chagas realmente muito pouco. Praticamente, naquele curso de filosofia, História e Filosofia da Ciência, eu tive um pouco mais de contato com ele. Mas, observando o Dr. Chagas, eu sempre vi que o Dr. Chagas era uma pessoa especial, uma pessoa diferente. O Dr. Chagas tinha duas características que eu gostaria de mencionar. Primeiro, o Dr. Chagas era dono de uma cultura extraordinária, que eu acho que nunca vi aqui no âmbito da universidade, nunca vi parecida. E a outra coisa, a grandeza da personalidade do Dr. Chagas. Dr. Chagas, ele pensava, falava e agia como um rei. E também nunca vi nada que se comparasse com isso aqui na minha experiência na universidade. Bom, dando seguimento a essa celebração, eu gostaria de convidar a pós-doc do Instituto, Daniele Botaro. Para quem não conhece a Dani, eu acho que é difícil, mas a Dani, ela hoje preparou umas surpresas para a gente. Ela é pós-doc do Instituto sob a supervisão do professor Olaf Malme, e vem trabalhando naquilo que nós, comunidade do Instituto de Biofísica, esperamos há muito tempo, que é um novo site. E a Dani, ela hoje não pretende apresentar esse site para que vocês critiquem. Ela vai apresentar o site que já está bilíngue. Então, obrigada, Dani. Ela tem se esforçado bastante. Agora ela vai começar a migrar, já está com todas as informações das coordenações, das secretarias, dos programas. E aí vocês vão poder acessar, criticar, e quanto mais interagir com a Dani, melhor. Eu vou passar a palavra para ela e a gente vai seguir rapidamente para a entrega do prêmio. Obrigada. Bom, boa tarde. Boa tarde, porque eu sou de São Carlos, no interior de São Paulo. Então, é uma boa tarde, né, Sandra? Então, a gente está trabalhando nesse projeto já há 4 meses, de criar esse novo site. O meu projeto de pós-doc é em divulgação científica e trabalhar a mídia científica, como o professor George falou, como é importante levar as pesquisas que a gente faz aqui para fora do Instituto.
E a ideia, uma das mídias científicas que eu vou trabalhar nesse projeto é o site da biofísica. A gente vai criar várias áreas dentro do site para propiciar essa divulgação científica. Mas como hoje o objetivo é só apresentar para vocês, a gente vai mandar o link e espera o feedback de todo mundo para melhorar o site, essa é uma versão de teste ainda, a gente queria aproveitar o site para já usar aqui na premiação. Então, a gente criou a aba de prêmios, e dentro da aba de prêmios, a gente vai chamar aqui o prêmio João Carlos Timóteo Leite. Eu passo a palavra para a Denise. Pode apagar, Maurício. Na verdade, eu pedi a Dani, e ela tem uma capacidade de trabalho incrível, porque eu pedi isso para ela ontem. E a Dani, assim como grande parte do corpo social do Instituto, não conheceu o João Carlos. Então, quem é o João Carlos que deu o nome ao prêmio João Carlos Timóteo Leite? O João era essa figura que vocês estão vendo aí, para quem não conheceu, sempre sorrindo, sempre pronto a ajudar, com o espírito do Instituto, muito agregador, e está lá o que está escrito. Isso agora vai estar no site, então vocês podem ler com bastante calma, você pode caminhar um pouco. E o João, ele começou aqui no Instituto, aí são os premiados anteriormente, né, nos anos anteriores, vocês vejam que 2012 ainda não está ali. É um suspense. E o João, na verdade, ele trabalhou no laboratório do professor Eduardo Penafranca, e aí algumas fotos dele participando de eventos no laboratório são colocadas aí no site para que não se perca, para que a gente saiba quem foi o João Carlos e qual a participação dele no Instituto. Ele nos deixou precocemente, aos 42 anos de idade. Nessa época, ele trabalhava no setor de compras, porque os bons funcionários são assim, né? Os bons professores, os bons funcionários sempre estão aqui para o que a gente pede, e assim, de um dia para o outro, às vezes. Né? Bom, eu queria agradecer especialmente a Dani por ter feito isso, e dizer que no ano passado, para quem não lembra, a gente instituiu um segundo prêmio. Né? Então, havia apenas um prêmio João Carlos Timóteo, que era um prêmio que era decidido muito pela direção, obviamente, ligado à área administrativa, porque ninguém consegue fazer a gestão de nenhuma unidade sem que haja um apoio muito importante de quem está ali na base, que são os servidores técnico-administrativos em educação. E aí, preocupada com uma outra parte do Instituto, igualmente importante, que estão na base dos laboratórios de pesquisa, a gente criou um segundo prêmio João Carlos Timóteo, e por isso, no ano passado, foram concedidos 2 prêmios, se vocês olharem lá, em 2011. Foi o Maurício Tecles, pela área administrativa, e o Celso Pereira, pela área mais ligada aos laboratórios. E esse segundo prêmio ele é mais decidido pelo corpo social do Instituto. O desse ano foi decidido pelo Conselho Deliberativo, então tem uma participação maior da comunidade. Então, eu vou chamar, anunciar que um funcionário recentemente, que nos deixou recentemente, que foi o Orlando Augusto Agrelos Filho. Eu fico emocionada porque Orlando nos deixou há 2 semanas, eu estava fora do país. O Orlando, ele tinha uma trajetória institucional, não só no âmbito do Instituto de Biofísica, mas também ele era um exemplo de um técnico que ingressa na carreira como um técnico de nível médio, prossegue, faz o seu ensino superior, seu mestrado, seu doutorado, segue, faz 2 pós-doutorados no exterior, e vinha, como está aí nesse jornal do sindicato, falando a importância da valorização dos técnicos na universidade, e não só da valorização da capacitação. E nós, esse ano, criamos um mestrado profissional justamente para induzir e estimular que o nosso corpo técnico ligado aos laboratórios se capacitem, tornem pesquisadores lá na ponta junto com a gente, o que vai melhorar muito o andamento dos laboratórios. E eu, então,
sugiro que o segundo prêmio passe a se chamar, a partir desse ano, Prêmio Orlando Augusto Agrelos Filho, principalmente pela trajetória do Orlando dentro da instituição e pela importância que ele tem como exemplo para que os nossos técnicos sejam valorizados e que se capacitem cada vez mais. Inicialmente, eu vou chamar o funcionário que se destacou sob o ponto de vista administrativo, pela direção do Instituto. Então, durante a 11ª Conferência Carlos Chagas Filho, eu vou ler as palavras que estão aqui na placa. Não existiria pesquisa se não fosse a figura do corpo técnico administrativo. O Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho não teria essa história de sucesso caso não tivesse o apoio e dedicação desses profissionais. E o destaque desse ano é para Marta de Oliveira Farias, do setor de contabilidade. Terezinha me enganou. Ela foi me chamar dizendo que tinha uma homenagem para o Orlando, e o Orlando era muito carinhoso comigo. Todo dia ele passava, me jogava um beijo, todo dia ele me dava uma atenção, todo dia ele me dava um carinho. Então eu vim, porque eu queria ver a homenagem do Orlando. Você viu a homenagem do Orlando também? Eu vi a homenagem do Orlando também. Obrigada, gente. Sabe, pô? Bom, gente, vocês viram que o Orlando também merece que o segundo prêmio tenha o nome dele, além de tudo que eu falei, pelo que a Marta falou. Ele todo dia chegava e fazia questão de conversar com a gente, perguntar se nós estávamos felizes, e a gente sente falta ainda muito da presença dele, mas com certeza a energia dele, que ele passava todo dia. Bom, e esse prêmio, então, ele é mais relacionado às pessoas, a servidores técnico-administrativos de apoio aos laboratórios, e foi decidido pelo Conselho esse ano que o funcionário destaque nessa área foi o servidor Valdir Dias de Oliveira, que é o nosso eletricista. Ele está aí, não? Ele fugiu também? Pois é, Celso ano passado fugiu. Depois a gente entrega para ele. Está chegando? Está chegando. Então, antes que ele chegue, eu só gostaria, mais uma vez, de agradecer a Dani e pedir, por favor, que vocês façam aquilo que eu não consegui fazer, apesar dela me pedir há alguns meses. Denise, passe o pente fino. Eu não passei o pente fino, vocês vão passar o pente fino. A Dani está aberta, como eu falei para vocês, de um dia para o outro, às vezes não, né, Dani, dependendo do que é. Mas ela tem essa super facilidade, é uma pessoa super capaz para isso, está à disposição do Instituto. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Vocês não estão com medo de entrar, não, tá? Você é o homenageado desse ano. É o funcionário de destaque. Parabéns por toda a sua dedicação ao Instituto. Eles decidiram, junto comigo. Se eu não desse o microfone, eu acho que o Valdir não ia nem querer o prêmio, porque ele adora. Olha, você não aguenta, né? Glória a Deus. Eu agradeço muito, muito mesmo. É muito gratificante. Eu não tenho palavras para falar.
pega a gente de surpresa assim, seu Gentil. É gratificante. Estou muito alegre. Agradeço a todos. Todos mesmo, de coração. Década de 73. Hoje eu olho aqui, eu vejo os catedráticos. Glória a Deus. Agradeço. Professor Darcy, foi meu diretor. Doutor Gilberto, glória. Marcelo Bacines, professor. Professor Gataz. A todos. Para não deixar faltar algum, né? Professor Elias, professor George, e muitos irmãos. E os que já não estão conosco. Os que não estão conosco, os que já partiram, né? E eu fico muito grato, porque aonde eu fui acolhido é de pai e mãe. E eu, graças a Deus, contei professores aqui que, com certeza, se hoje eu estou aqui, eu agradeço a todos, desde os funcionários técnicos, os professores, a todos. Eu estou muito alegre mesmo, de coração. É uma alegria muito grande mesmo. Muito obrigado. Você merece. Obrigado. O cardiologista dele está aqui fora, me disseram. Bom, muito obrigada mais uma vez. E agora estamos todos convidados a um coquetel, espero que não com muito calor, mas sem chuva com certeza, o que já é ótimo, né? Parabéns ao George mais uma vez pela conferência. E muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Dani.